O homem é um animal racional. Você certamente já deve ter escutado essa frase de Aristóteles e que acabou sendo empregada em vários contextos diferentes e com várias interpretações. Em geral, as pessoas dizem isso por querer afirmar que o ser humano é o único animal que consegue elaborar pensamentos sofisticados e, consequentemente, alterar por completo seu modo de vida. Essa racionalidade permitiria que chegássemos cada vez mais próximos da verdade. Ou seja, alguém racional usaria informações precisas para sustentar argumentos precisos e jamais agiria por impulso. Mas o que a psicologia tem encontrado a esse respeito? Será que podemos dizer que somos seres racionais? Como explicar aquelas pessoas que demonstram argumentos aparentemente irracionais, negando mesmo os fatos mais óbvios? Fica aí, porque vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Todos os nossos processos mentais são frutos do nosso cérebro. Desde as pesquisas do século XX, foi possível perceber que cada pensamento ou raciocínio tem um substrato em neurônios e áreas cerebrais. Essa foi a evidência mais incisiva de que não existe separação entre cérebro e mente. Essa constatação se torna ainda mais impressionante se pensarmos em todas as nossas capacidades cognitivas, porque para que elas aconteçam, nós precisamos de um aparato que não se compara a nada que conseguimos criar, apesar de todos os avanços tecnológicos. E é claro que o cérebro não surgiu do nada. Ele é o resultado de 3,8 bilhões de anos de evolução e foi selecionado de forma a resolver desafios que eram encontrados por nossos ancestrais, como lidar com predadores, localizar alimentos e cuidar dos filhos. Foram as pressões seletivas ao longo de milhares de gerações que geraram esse órgão tão complexo. É por causa dessas bilhões de células amontoadas dentro da nossa caixa craniana que nós conseguimos construir impérios, ir à lua e participar de campeonatos de memorização. Mas são essas mesmas bilhões de células que geram ideias alegando que foram aliens que criaram impérios, que nós nunca fomos à lua, que vacinas causam autismo e podem até mesmo se esquecer do que foi servido no almoço. Logo, nós temos que explicar como que seria possível essa aparente incompatibilidade entre capacidades racionais sem iguais e limitações do nosso pensamento. Para isso, nós temos que entender que, apesar de nossas capacidades cognitivas serem muito sofisticadas, elas estão muito longe de serem perfeitas. Isso acontece porque nós precisamos pensar e tomar decisões com base naquilo que conhecemos, que no fim é uma fração muito pequena da realidade. Então o cérebro possui uma espécie de atalhos mentais que nos auxiliam a pensar sobre a realidade a partir do que a gente conhece. E existem dois grupos de atalhos, as heurísticas e os vieses. E já foram documentados na literatura inúmeros exemplos de cada um deles, e que variam de situação para situação. Por exemplo, um codex com todos os vieses conhecidos reúne em um esquema mais de 180 vieses, que estão aí na sua tela. E como falamos antes, o viés a ser empregado pelo cérebro vai variar da situação. E aqui nós podemos separar esses mais de 180 vieses em 4 grandes grupos. Aqueles que usamos quando temos muita informação disponível, aqueles usados quando não encontramos sentido no que vemos, os que surgem quando temos pouco tempo para pensar e aqueles que são o resultado de quando não temos memória suficiente. E é claro que não temos tempo de falar de todos os mais de 180 vieses, mas se abordarmos o funcionamento desses 4 grandes grupos, talvez possamos compreender a natureza daquilo que tendemos a chamar de pensamento não racional. Por exemplo, quando temos muita informação, nossa cognição favorece o direcionamento a algo específico, como as mudanças, as coisas bizarras ou aquilo que confirme o que estamos pensando. Para entender melhor, vamos supor que você está tendo uma discussão de altíssimo nível com seu amigo e você alega que todos
todos os bons jogos da década de 90 foram os produzidos pela Nintendo. E é muito difícil lembrar mentalmente de todos os jogos produzidos na época. Então, para verificar se isso é verdade, vocês buscam em suas mentes apenas exemplos que confirmam aquilo que vocês pensavam. Depois de alguns minutos, vocês montam uma lista de jogos que tem Super Mario, Donkey Kong, Super Bomberman, Zelda, Top Gear. Então concluem que a afirmação inicial era verdadeira. Aliás, já falamos desse viés de confirmação no nosso vídeo sobre pseudociências. Perceba que poderíamos dizer que deixar de fora outros exemplos é não considerar a realidade como um todo. E, portanto, é muito difícil definir esse viés como sendo produto de uma mente racional. E nessa mesma linha, nós também possuímos limitações para guardar nossas memórias. Então a tendência é que a nossa cognição faça algo para lidar com elas, como editar as memórias que armazenamos ou dar preferência para guardar aquilo que é mais facilmente generalizável para outras situações. E além da restrição da memória, também podemos ser limitados pelo tempo. E nesses casos, precisamos escolher um caminho para raciocinar. E algumas opções seriam acreditar que o mais fácil é também o melhor. Acreditar que você é capaz de fazer algo sem que você tenha pensado a respeito. Ou o mais importante para nós aqui nesse vídeo, presumir que estamos corretos. A verdade é que nós, seres humanos, somos máquinas de crenças. Ou seja, nós temos a tendência de primeiro acreditar que algo é verdade, para depois arranjarmos formas de justificá-las. Nesse sentido, nós racionalizamos sobre aquilo que queremos acreditar. Como diria o grande filósofo de Arquivo X, Fox Mulder, I want to believe. Eu quero acreditar. E isso está bem longe da noção popular de racionalidade, na qual o indivíduo se mantém imparcial e só toma suas decisões depois de deliberar muito sobre todas as evidências que consegue encontrar. E fica ainda mais fácil compreender o nosso distanciamento do mundo real quando pensamos no outro grupo de vieses. Ele acontece quando não encontramos um significado evidente nas informações que temos. O que fazemos então? Simples. Preenchemos os espaços da nossa maneira. Nós detestamos incertezas. Então nós apostamos em explicações que simplesmente parecem coerentes. Isso condiz, inclusive, com o que as pesquisas em psicologia têm encontrado sobre as necessidades humanas básicas. Uma de nossas necessidades mais básicas é a de compreender tudo que está à nossa volta de maneira precisa. Isso gera um fenômeno que conhecemos como padronicidade, que nos leva a estabelecer relações entre coisas que nem sempre se relacionam. Nós podemos identificar um resultado da padronicidade em uma fake news que circulou não muito tempo antes desse vídeo ser feito. A de que Bill Gates, o fundador da Microsoft, estaria implantando chips em pessoas para controlá-las remotamente. Isso aconteceu porque a fundação do Bill Gates estava investindo financeiramente no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Então alguém imaginou que o único interesse no financiamento de uma vacina por parte de alguém que trabalha com tecnologia seria de implantar um chip líquido nas pessoas. Perceba como que a tendência à padronicidade também seria uma evidência de que não formamos pensamentos puramente racionais. E se você entendeu que não temos a capacidade de termos pensamentos e raciocínios 100% condizentes com a realidade, duas perguntas podem surgir. Primeiro, por que será que temos a impressão de que somos totalmente racionais? E segundo, como podemos então fazer para diminuir pensamentos imprecisos? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. A nossa sensação de racionalidade surge desse conjunto de percepções e raciocínios que nos leva a conclusões coerentes com o que temos disponível no momento. É a sensação de convergência entre o que pensamos e o que observamos no mundo que nos dá a impressão de que o mundo é nada além daquilo que sabemos. Mas acontece que essa percepção de racionalidade não passa de uma ilusão. E agora indo para a nossa segunda pergunta. Como podemos fazer para diminuir esses pensamentos imprecisos? Bom, o primeiro passo para diminuir os pensamentos imprecisos é sabendo da existência deles e assumindo que o nosso entendimento do mundo é limitado mesmo.
Quando passamos a identificar esses fenômenos acontecendo, a nossa tendência é tomar atitudes para diminuí-los. Inclusive, o método científico é feito de forma a diminuir esses vieses. Por exemplo, se você lembrar que somos inclinados a confirmar aquilo que pensamos, isso poderia ser muito danoso para a ciência, já que um pesquisador poderia se engajar em métodos e interpretações de resultados que apenas confirmassem sua hipótese. E é por isso que o exercício de todo pesquisador é tentar conseguir formas de testar a falsidade de suas hipóteses. Ou seja, nós dizemos que uma hipótese é mais próxima da verdade porque ela ainda não foi refutada, e não porque ela foi confirmada. Na história da humanidade, nós percebemos que foi a partir do momento em que admitimos nossa limitação que passamos a ter novas formas de investigar e explorar o mundo. Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens, chama esse conhecimento de a descoberta da ignorância. Compare, por exemplo, esses dois mapas feitos por cidadãos europeus dos séculos passados. Esse primeiro mapa é de 1459 e é possível perceber que não há um único trecho vazio, porque durante toda a Idade Média, os indivíduos achavam que conheciam tudo e que aquilo que não era conhecido era porque não se necessitava saber. E essa mentalidade muda radicalmente nos últimos anos do século XV e é muito confrontada pelas grandes navegações. Veja agora o mapa de 1525. Perceba que nesse segundo mapa há trechos conhecidos, mas há também outros territórios que estão apenas insinuados, já que não se sabia o que havia além deles. Até mesmo os elementos que preenchiam os mares nos mapas anteriores não estavam mais presentes. Foi a admissão da própria ignorância que nos levou a conhecer mais. E depois de tudo que falamos nesse episódio, podemos dizer que não somos realmente 100% racionais. Estamos longe de saber de tudo, mas isso não é o mesmo que dizer que somos irracionais, já que nós conseguimos assumir nossas limitações. E talvez essa seja uma definição mais precisa da nossa espécie. Não, nós não somos realmente um animal racional, mas somos capazes de reconhecer isso e nos aprimorarmos. E você, o que achou do vídeo de hoje? Gostaria de dar uma sugestão de tema? Deixa seu comentário e lembre-se, toda semana tem vídeo novo. Então se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.